aqui vivia e estava prontinha para morrer. Estava me preparando psicologicamente, já que eu não ia fazer a cirurgia, eu estava me preparando psicologicamente para morrer. Só que antes de morrer eu ia ficar cega. Aí que foi difícil para mim. Quer dizer, eu não vou operar, morrer, né? Tudo bem, morre, mas ficar viva e cega, né? Porque está perto do nervo óptico. Então foi uma decisão muito difícil que eu tomei. Meu nome é Gisele Tami. Eu tenho um tumor cerebral. Foi diagnosticado em janeiro de 2016. E a minha reação foi muito ruim. Porque o mundo desabou. Eu estava me preparando para morrer. É um tumor que não tem nenhum tratamento. O tipo de tumor meu é não hormonal, não tem tratamento. É só cirúrgico. E eu não queria operar pelas sequelas, teria que ficar com 21 remédios por dia para controlar os hormônios do corpo inteiro. Eu achei que não valia a pena. Isso também foi em função porque eu já tinha tido um câncer de tireoide e quando eu descobri o tumor eu achei que era metástase. Então isso fez com que eu ficasse mais nervosa, mais preocupada. Não teria sido o primeiro diagnóstico, seria um segundo, né? Então foi bem ruim mesmo. Fiquei deprimida, com insônia, não dormia. E aí eu fui em 6 neurologistas. E na esperança de encontrar um neurologista que falasse para mim que eu não precisaria operar, que daria para esperar. Mas eu não encontrei. Todos eles falaram a mesma coisa, que não existe biópsia de cérebro, né? Você tem que ir para a cirurgia, porque só vai saber exatamente o tipo de tumor depois da cirurgia, que mandar para análise, né? Aí você vai saber exatamente o tipo de tumor que e tinha que operar urgente, não é urgente, vai agora para o hospital, mas é urgente assim, dentro desse mês você faz a cirurgia. E eu não quis. Então, contra todos os médicos, contra a família, assim, eu tinha que fazer alguma coisa e eu falei que eu não ia fazer nada. Aí o meu filho, Raul Tami, ele começou a me falar de um tratamento com cannabis, o óleo de cannabis, e aí eu descobri que cannabis era maconha. E para mim maconha é uma droga igualzinho cocaína, igualzinho crack, é uma droga ilegal e quem usa droga mata, rouba para comprar droga. Então essa era a visão que eu tinha de um maconheiro. E eu não ia fazer um tratamento com maconha. Então foi um preconceito grande que eu tive que quebrar. E eu fui quebrando esse preconceito me informando. Porque a gente tem uns preconceitos que ficam enraizados na gente, mas a gente, na verdade, a gente herda, né, esses preconceitos. A gente não se informou para ver se é isso mesmo. Não era a minha opinião, era uma coisa que passaram para mim quando eu era criança e eu carreguei a minha vida toda esse preconceito. Aí eu comecei a me informar, comecei a ver os links que o meu filho me passava, pegar os depoimentos das pessoas que estavam usando esse óleo, esse tratamento, e aí eu resolvi fazer. Foi por causa de um depoimento que eu resolvi fazer. Esse depoimento era uma criança de 4 anos, a mãe, ele tinha um câncer cerebral e ele usou o óleo de cannabis e teve uma regressão total. O menino sarou. E foi esse depoimento que me fez partir então para esse tratamento. Eu não tinha visto nenhum depoimento de cura como desse garoto de 4 anos. Aí eu resolvi, foi a gota d'água para mim, falei, não, agora eu vou começar esse tratamento e pronto. E comecei. Foi difícil, porque depois de tudo isso, de quebrar o preconceito, você tem que procurar um médico que receita, que são poucos, em 2016 menos ainda do que 2019. Aí você tem que achar um médico, aí você tem que fazer uma consulta, aí você tem que receber uma receita, e aí essa receita, você faz o que com ela? Onde você vai comprar o remédio? Você pode importar, tem autorização da Anvisa, que é um processo também que demora uns 2, 3 meses, e aí você pode importar. Mas importar é caro.
Então nós começamos a cultivar. Nós aprendemos, né, meu filho aprendeu como é que faz a extração no Google, na internet. Depois disso, nós fizemos curso de extração na ONG Cultive e foi assim. Eu gosto de uma frase que é: não espere precisar para apoiar. E eu posso usar o caso da minha mãe como exemplo, porque foi preciso ela ter um tumor cerebral para abrir a cabeça e repensar sobre um preconceito que ela conviveu durante muito tempo. Numa primeira frente, precisamos fazer uma clara distinção da cannabis usada socialmente para a cannabis usada para fins terapêuticos. Dar prioridade a quem precisa de extrato de cannabis para sobreviver com qualidade de vida. Hoje, a cannabis medicinal é uma realidade porque os pacientes foram atrás e aprenderam como fazer o seu remédio. Precisamos de uma regulamentação que atenda à sociedade, porque o autocultivo é uma realidade e isso não tem volta. Como o caso da minha mãe e de mais 50 pessoas e uma associação que tem autorização judicial, o habeas corpus, para produzir, extrair o seu próprio remédio. O Dr. Drauzio Varela sempre destaca que foi por meio de campanhas de conscientização que conseguimos diminuir entre as novas gerações o consumo excessivo de cigarro. Não foi proibindo a comercialização. No Brasil são muitos desafios na área da cannabis, mas o principal deles é o preconceito. Então nós começamos a fazer esse tratamento na ilegalidade. Isso para mim foi horrível. Eu sou meio chata, eu gosto de tudo certinho e de repente eu estava fazendo uma coisa ilegal, correndo o risco de ser presa. E foi assim, tem que encarar isso. Não é fácil, não é fácil. Para quem tinha preconceito como eu e que já imaginou, polícia batendo na minha porta e me levando presa, isso para mim teria sido um horror. Mas é isso que eu fiz. Aí, em menos de 2 meses, eu consegui dormir. Eu já não estava mais brigando com ninguém, eu não estava mais nervosa, eu estava tranquila, eu estava feliz como se eu não tivesse nada. Então, assim, tem a doença, né, a patologia, e em volta da doença tem as consequências, né? Que as consequências são o estresse, a depressão, a insônia, isso tudo é consequência do seu estado emocional, que o meu ficou péssimo. E isso rapidamente o óleo da maconha resolveu. Eu já durmo muito bem, uma qualidade de sono excelente. Então aí eu fiquei só com o tumor. E não com o tumor e mais tudo isso. Aí eu fiz o tratamento, aí eu fiz o meu exame, minha ressonância magnética, e o meu tumor não tinha crescido. O que é uma grande novidade, grande e boa novidade, porque todos os médicos falam qualquer tipo de tumor é tumor, vai crescer. Então não tinha dúvida que era um tumor. Então ele ia crescer. Não tem outro caminho para o tumor que não seja crescer. Isso falado por 6 neurologistas. Aí o meu não cresceu. Então aí eu fiquei bem feliz e continuei com o meu tratamento, achei a minha dose, a dose é personalizada, cada paciente, cada organismo necessita de uma quantidade, então você começa com uma gota, vai aumentando aos poucos. A minha médica, a doutora Eliane, ela é bem cautelosa, ela começa realmente bem devagar, vai analisando, até chegar na sua dosagem. A minha dosagem máxima foram 10 gotas de manhã, 10 gotas à tarde e 10 gotas à noite. E por que eu não conseguia aumentar isso? Por 2 motivos. Eu ficava com muito sono e, além disso, normalmente eu tenho pressão baixa. E o óleo de cannabis abaixa a pressão. Então, eu tinha que tomar muito cuidado por causa da pressão. Então, mais que essa dosagem, aí caía muito a minha pressão. Então, essa foi a minha dosagem máxima. Hoje eu excluí da parte do meio do dia, por conta do sono. Então, hoje eu tomo de manhã e antes de dormir. Essa é a minha dosagem. Então, toda a dificuldade para você encontrar um médico, para você fazer a sua autorização da Anvisa, para você plantar, para você aprender a tirar a extrair o óleo, é uma coisa, tem que ser persistente, e isso tudo em sigilo absoluto, pelo medo de ser presa. Então eu não contei para ninguém, porque eu não podia ser presa e porque eu não queria sofrer preconceito.
morria de medo que eu fosse vista como eu via os drogados. Eu não queria que me olhassem dessa forma. Então foi segredo mesmo, pouquíssimas pessoas ficaram sabendo e foi assim, 1 ano e meio. 1 ano e meio meu tumor não cresceu, ele tinha 1,2 por 0,808, então 1 centímetro, 0,2 é grande, é bem grande. E aí ele não cresceu, já estava bom. Depois de 1 ano e meio ele regrediu, ele caiu para 0,7. Então foi uma surpresa que eu nem esperava, foi uma surpresa muito boa. E quando o tumor regrediu, aí sim eu tive coragem de fazer o meu primeiro depoimento, ainda com medo de sofrer preconceito, eu tenho esse medo até hoje, mas da mesma forma que eu fui ajudada pelos depoimentos que eu ouvi, eu achei que eu precisava ajudar as outras pessoas como eu fui ajudada. Então, o medo de sofrer preconceito ficou menor do que o meu desejo de que alguém se beneficie com o meu depoimento. Alguém crie coragem de começar esse tratamento e de ter um resultado tão positivo quanto eu tenho. Hoje já se passaram mais 1 ano e meio e o meu tumor está com 0,7. Então, ele 1 ano e meio sem crescimento, depois de 1 ano e meio sem crescimento, ele teve essa redução para 0,7 e ele continua com 0,7 até hoje, mais 1 ano e meio. Então faz 3 anos que eu estou fazendo isso. Com a redução do tumor, eu criei coragem de entrar com habeas corpus preventivo. Foi em Santos, que é a comarca de Santos, Bertioga, que é a minha cidade onde eu moro, pertence à comarca de Santos. Então eu entrei com o processo lá. E esse processo, habeas corpus é uma coisa urgente, mas no meu caso, como acho que muita novidade, foi o primeiro processo acho que de Santos, habeas corpus preventivo, então foi uma coisa que demorou 2 meses. 2 meses é bastante, um habeas corpus. E nesses 2 meses eu fiquei com uma rota de fuga, de medo de ser presa. Eu estacionava o carro no vizinho, não estacionava na minha casa, porque se viesse polícia para me prender, eu ia sair por trás e ia embora, entrava no carro e ia fugir. Era o que eu ia fazer, certo ou errado, era isso que eu ia fazer. E fiquei esses 2 meses muito tensa, muito nervosa. Graças a Deus, ninguém veio bater na minha porta. Então daí saiu, depois de 2 meses, a liminar, e essa liminar me autoriza então a plantar, me autoriza a aportar 20 ml do óleo, eu posso sair, ser pega na rua com ele, com esses 20 ml, que eu não vou ser presa, e me dá autorização para importar semente também, para que a gente tenha uma qualidade melhor das sementes, e variabilidade também, né? Porque todo medicamento, você cria tolerância, então você toma um remédio para dormir, por exemplo, e ele faz um super efeito, depois de um tempinho que você está tomando, ele já não faz mais efeito, você tem que dobrar a dose para ele fazer efeito. E então todo remédio é assim, então você tem que fazer isso de uma forma bem cautelosa, com muita orientação, você precisa de um médico para te acompanhar, não só para te dar a receita, porque é esse médico que vai te ajudar a chegar na sua dose, é esse médico que vai te orientar com interação medicamentosa. Então tem que ter um acompanhamento, não é brincadeira, não é fácil plantar, não é fácil fazer o óleo, não é fácil passar por tudo isso. Hoje, depois de 6 meses do meu processo, eu consegui a minha sentença, e aí então não é mais uma liminar, então agora eu tenho a sentença de que eu realmente posso cultivar e posso extrair o meu óleo e fazer o meu próprio medicamento. Então, assim, é uma luta muito grande, que é um absurdo, porque a gente tem direito à saúde, não é? A gente tinha que ter garantida a saúde, não é direito de todo cidadão? E eu tô com um remédio que é um fitoterápico. Então, na minha casa eu tenho hortelã, que eu gosto de chá de hortelã. Eu tenho maconha também. É a mesma coisa. É horta orgânica. Então, eu sei a procedência. E se eu for comprar, além de ser proibido aqui nesse país, eu não sei também a procedência. Porque tem de tudo, né? Tem dinheiro envolvido. Então, pode ter alguma coisa, gente vendendo por aí, que não tem qualidade nenhuma.
O meu tem. Eu que plantei a semente, eu que reguei, eu que fiz crescer, eu que converso com ela. E aí eu extraio o meu óleo, que é o meu remédio.